Bem-vindo, Hugo, tudo bem? Bem-vindo, Dri. Tudo bem. Tudo bem, Miro? Tudo bem, Henrique? Obrigado aí pelo convite. Boa tarde a todo mundo. Legal, bem-vindo. O Décio diz, bom dia, estou decepcionado e preocupado. A eleição de Milei foi um desastre para a Argentina e para nós outros também. O Carlos Carvalho, Dri, é possível perguntar para o Miro e Henrique se o Milei, com o apoio de Macri, pode ter o apoio do judiciário argentino que já persegue a Kirchner, a Cristina Kirchner, e aí vou passar para o Miro já responder e deixar o seu recado final, porque inclusive, Miro, Hugo, né, Henrique, o Milei chegou a dizer, né, que ia prender, colocar a Cristina na cadeia, né, então como que fica essa situação agora? Então, Dri, só para me despedir, eu não tenho informação sobre a situação no judiciário, como vai se comportar. O que ocorre no judiciário da Argentina é isso. O setor dele envolvido também na mesma coisa que se envolveu aqui no Brasil, que se envolveu no Equador, que se envolveu na Bolívia, que é nesse processo de lawfare, não é isso? Utilizando a justiça como política de guerra, né? Então, e o alvo, a Cristina. A Cristina foi bastante desgastada. A Cristina seria um nome natural para disputar a presidência da República, mas o processo de desgaste dela foi violentíssimo a partir dessa satanização da política, dessa judicialização da política, né? Eu não sei eu não sei qual é a composição do Supremo agora, da Suprema Corte da Argentina, na relação com o Milei, não sei. O Milei é um cara que também não respeita muito esse negócio de judiciário. Não respeita, né? Você vê que, mesmo na reta final, eles utilizam os mesmos instrumentos, né? O Trump fala em fraude eleitoral, o Bolsonaro fala em fraude eleitoral de urna eletrônica, e o Milei já estava falando em fraude eleitoral de urna no papel. Já estava falando em fraude eleitoral. Agora ele não vai falar mais porque ele ganhou, né? Mas ele já estava criando um clima para descredibilizar o resultado das eleições caso ele perdesse. Estilão Bolsonaro, estilão Trump. Aí a Justiça Eleitoral da Argentina foi para cima dele. Então tem que ver como o judiciário vai se comportar diante de um fascista. Né? Vamos lá conferir. Não tenho essa informação. É isso, Dri. É isso, Miro. Muito obrigada, Miro. Até a próxima. Tchau. Beijão e bom trabalho. Tchau para vocês. Bom trabalho. Valeu. Hugo, você tem informações dessa relação aí do Milei com o judiciário? O que você acha, então, que vai acontecer com a Cristina Kirchner? E como fica, né, o kirchnerismo, né, o peronismo agora diante dessa vitória do Milei? Olha, bom, boa tarde a todo mundo. Eu acho que vai ser uma situação delicada. O judiciário argentino, como brasileiro, ele não é uno, eu diria que na média é melhor que o nosso judiciário, mas muito provavelmente essa perseguição para cima dela vai acontecer. Inclusive, aí pergunta-se como é que vai ficar o kirchnerismo. Eu acho que o kirchnerismo ele foi derrotado já 3 vezes, né? A gente precisa entender que não houve um candidato kirchnerista nas 3 últimas eleições na Argentina. O Scioli era um cara de centro-direita, do peronismo mais geral, que a Cristina teve que apoiar. Perdeu para o Macri. Em 2019, quando seria natural que ela retornasse, aí veio o Alberto, e veio todo esse acordo, e ela sendo empurrada para ser vice, para emprestar a popularidade dela, e ao mesmo tempo com uma outra pessoa que não tinha votos para ganhar a eleição, nem era cogitado como candidato. O Alberto saiu como candidato basicamente para a Cristina retirar sua candidatura e para o Massa retirar sua candidatura, porque em 2019 seriam Cristina Kirchner e Sérgio Massa contra o Maurício Macri. Aí o Massa vira deputado, tem influência, depois ministro, e a gente tem um governo onde tinha uma vice disputando com um presidente que não tinha voto, uma vice que tinha voto, que tinha popularidade, e uma eminência parda superpoderosa, que era o Massa, que queria ser presidente também. Então, esse desarranjo, muito se fala sobre a disputa entre o Alberto e a Cristina, mas pouca gente viu o Massa, que não é
ele foi brevemente do Partido Peronista. É bom a gente lembrar que o Sérgio Massa, durante quase toda a vida política dele, foi de um partido de centro-direita chamado União do Centro Democrático. Depois, ele foi filiado ao Partido Justicialista e, atualmente, ele é filiado a essa Frente Renovadora, que é um outro partido que juntou pessoas do peronismo e é considerado como um partido que engloba figuras ali peronistas, mas não é o Partido Peronista, né? Então, a gente tem uma situação assim muito anômala, onde muito provavelmente a Cristina deve sofrer alguma perseguição, mas eu acho que mais que a Cristina são os movimentos sociais argentinos que vão ser reprimidos. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? E eu já passo para o Henrique. Só uma pergunta: se a candidata fosse a Cristina, você acha que o Milei conseguiria ser eleito? Talvez, mas não com a mesma facilidade. Como em 2019, muito provavelmente a Cristina, eu acredito, na hora H ganharia também em primeiro turno, o governo seria um pouco diferente. Eu acredito que o kirchnerismo, e eu abordei isso inclusive aqui com a Fro, aqui na Fórum, o kirchnerismo ele se perdeu na economia. Não Néstor consertou a economia depois de 2001, mas ao longo do tempo, a Cristina, como presidente, ela confiou em certas pessoas na área econômica que fracassaram no controle inflacionário. Eu acho que muito se discute aqui no Brasil exagero no sentido contrário, muita austeridade. Lá na Argentina ocorreu um exagero no lado inverso, né, de não haver um cuidado em relação a uma série de variáveis. O problema da Argentina não é fiscal, não é gastança, é um problema monetário. A moeda lá é a arquitetura da moeda é mal organizada. Eles não têm um plano real, eles não construíram um equivalente ao plano real. Isso não é tecnicamente difícil de construir, o problema é político. Então tem essa coisa do dólar circular, o peso circular. Isso não dá certo, isso não funciona. E agora o Milei está querendo dobrar a aposta. Não é consertar a moeda, não é fazer um plano real para a Argentina. O que o Milei está propondo é dolarizar de uma vez, uma coisa que só foi tentada em países menores. Inclusive, eu estava lendo um estudo sobre isso. Para funcionar, vai precisar de um ajuste brutal, diminuir salário, cortar investimento público. E os efeitos disso no longo prazo são terríveis. Socialmente falando, não tem inflação, mas não tem emprego, ninguém vai ter renda. Olha o Equador. O Equador está bem, entendeu? E os argentinos votaram porque o Massa até chegou a colocar essa questão, mas o fato é que isso nada indica que vai funcionar. E a gente vai ter muita confusão ainda na Argentina, só que eu acho que dessa vez, ao contrário do que foi a primeira ditadura, e ao contrário do que foi a crise de 2001, que foi uma consequência do neoliberalismo lá com Menem e depois de La Rua, eu acho que vai ser mais difícil a Argentina sair dessa. Eu acho que a Argentina vai ter problemas sérios. O Brasil tem que se blindar para não ser tragado junto, mas o Brasil não tem como salvar a Argentina, entendeu? Só a Argentina pode salvar a Argentina. E eu acho que vai demorar muito tempo para o país se consertar, vai ser muito complexo. Hugo, me diz uma coisa. Agora há pouco o Miro falava, e ontem também a gente abordou isso aqui no Fórum 11h30. A vice-presidente eleita da Argentina, a Vitória Villapuer, é uma mulher que, assim, dispensa aqui ficar repetindo todos os predicados dela. Sim. Neta de um contra-almirante da Marinha Argentina, a Armada Argentina, conhecida pela funesta figura do ex-comandante, né, o Emílio Eduardo Maceira, o genocida mais psicopata da ditadura argentina. Ela é filha de um tenente-coronel do Exército, que serviu durante o período do processo de reorganização nacional, da ditadura do Videla. Visitou o Videla 3 vezes, né, no cárcere de Marcos Paz, lá onde ele estava cumprindo a sentença de prisão perpétua por violação aos direitos humanos. Já prometeu, inclusive, que iria se encarregar de desfazer o Centro de Memória e Justiça, né, da ESMA, da Escola de Mecânica da Armada. Eu tive a oportunidade de 4 vezes a ESMA, já como um centro de memória, verdade e justiça, e aquilo é um monumento mundial, né? É um reconhecimento do que foi a barbaridade da ditadura argentina, enfim. Essa mulher, ela é a vice, constitucionalmente é ela quem herda o cargo do Javier Milei. Você acredita que uma convulsão, mas uma convulsão, digamos assim, com algum limite legal ali que leve
a uma perda de mandato do Javier Milei, seja por impopularidade, por renúncia, qualquer problema do tipo. A gente aqui está só confabulando. Uma perda de mandato por parte do Milei, uma saída dele de cena, abriria aí um flanco para que essa figura, como a Vitória Villarruel, se tornasse uma ameaça efetivamente à democracia argentina, 40 anos depois da redemocratização? Olha, totalmente, Henrique. Totalmente. Outra coisa, a Villarruel, ela é perigosa porque ela é racional. Então, o Milei pode eventualmente ser sacado, porque assim, a estabilidade do Milei vai depender dele cumprir o acordo com o Macri e com a direita normal da Argentina. Então, e com a burguesia da Argentina que não estava apoiando o Milei. Quem estava apoiando o Milei era banqueiro, investidor, os credores da Argentina, mas não a burguesia. Fosse fazer um voto por cabeça entre os ricos da Argentina, a Patrícia Bullrich teria ganho. E o fato é que o Milei ganha de goleada por conta disso que o Macri fechou esse acordo. O Macri é a grande liderança da classe burguesa argentina. O Macri, ele é o equivalente ao que o Lula é para a classe trabalhadora brasileira, para os ricos da Argentina. Ele conseguiu mover aquelas lideranças empresariais que estavam céticas e elegeu o Milei. Pois bem, Milei, ele pode se complicar? Pode. Ele pode não cumprir os acordos, ele pode se atrapalhar, podem acontecer mil coisas nesse interim. Só que eu acredito que, se ele cair, eles podem colocar a Villarruel lá. E ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela é racional, ela está junto dos militares. Então, o tipo de repressão que a gente pode ter na Argentina para fazer esse processo de liberalização radical que se avizinha, de uma privatização brutal, que vai lembrar mais a Rússia dos anos 90 do que algum exemplo latino-americano, pelo que parece que vai acontecer. Se a gente estudar um pouco a Rússia nos anos 90, com todas as suas enormes diferenças para a Argentina, teve uma repressão grande. E o Yeltsin privatizou. Porque ele teve os militares ao lado dele. E quando ele perdeu o apoio também, o Putin entrou e o Putin meio que mandou o legado do Yeltsin às calendas, em parte, né, claro. Então, eu acho o seguinte, vai ter uma repressão, vai ter perseguição, a polícia vai ser rearmada, os militares argentinos vão ser, de certa forma, tirados desse calabouço que eles foram colocados, eles foram enquadrados, mas nunca houve uma reforma profunda nas Forças Armadas argentinas, elas foram basicamente desarmadas e colocadas na berlinda, durante 40 anos de uma maneira muito mais radical do que tinha acontecido aqui no Brasil. Agora elas vão voltar com tudo como ator político. Então, as pessoas vão protestar, porque coisas ruins vão acontecer na Argentina de uma maneira mais aberta. E vão ser reprimidas. Ponto. Até quando? Bastante. Entendeu? O quanto pode chegar? Pode chegar longe. E eu acho que o maior problema é o seguinte, no meio dessa confusão inicial, o Milei ser rifado, falar dele é maluco, não sei o que, vamos tirar, e a Villarruel assumir. E ela certamente é mais perigosa do que ele. Porque, claro, que uma parte disso aí do Milei, não vamos nos enganar, é um personagem. Eu não estou dizendo que ele não é de extrema-direita e ele não tem problemas, mas eu estou dizendo, uma parte daquilo dali é um personagem. Ele está encenando. Claro que para encenar aquele personagem, o sujeito não deve ser muito bom da cabeça. Porém, a gente precisa ter o olho de que tem coisas piores que podem acontecer. Uma aliança entre o Macri, cuja família teve ligação orgânica com a ditadura militar argentina derradeira, e a Villarruel é muito possível. E isso é um pivô geopolítico para o quê? Desmontar o Mercosul. Dar um tiro na indústria brasileira, né? Um tiro de misericórdia, talvez. E, por outro lado, botar o Ocidente ali para dentro, né? Porque o Mercosul é uma zona de circulação de capital privilegiada para o Brasil. O Brasil vai perder isso, né? E eu acho que isso é meio irremediável. E o Hugo, e num caso desse, se o Trump vence o Biden, né, não se reelege, enfim, se os republicanos vencerem no ano que vem nos Estados Unidos, esse quadro se complica ainda mais? Qual que é a sua avaliação? A avaliação é que não muda tanto, Dri, quanto parece. Acho que um segundo governo do Biden, ele pode ser muito ruim também. Ele pode ser pior do que o primeiro. E depende muito de ver quem vai ser o vice do Biden.
porque muito provavelmente, se ele ganhar, ele não terminaria um segundo mandato, e nada garante que vai ser a Kamala, pode ser alguém pior que a Kamala, tipo o Joe Manchin, por exemplo, ou pode ser alguém melhor, como governador da Califórnia, que é um cara de establishment democrata, mas é melhor que o próprio Biden. Então, é tudo muito relativo. Eu diria, Biden vai ser candidato? É uma pergunta. 2, quem vai ser o vice do Biden? É outra pergunta muito importante. No caso da Argentina, teve setores aí do grande capital internacional que não necessariamente é só essa extrema-direita, porque o pessoal pensa, uma briga dessa extrema-direita com os liberais. Muito bem, mas tem um grau alto de como esses liberais andam juntos dessa extrema-direita. Tinham figuras na Argentina, por exemplo, ligadas ao Soros, que é um cara que, em tese, está no embate contra o Trump e contra essa extrema-direita global, e esses caras, eles estão a favor da eleição do Milei. Estavam juntos, eles deram um sinal verde para o Milei ganhar. Então, não é tão simples quanto achar, porque o Milei vai estar fazendo uma estrutura, ele vai estar fazendo um jogo que interessa ao Biden. Tanto que ele vai para Israel, e tanto que ele vai para os Estados Unidos também, né? É claro que o Milei tem uma relação, certamente teria melhor com o Trump, mas isso não quer dizer que o Trump, que é um homem de negócios também, ele iria fazer o jogo dele lá, ele vai querer o Bolsonaro aqui de volta, mas não necessariamente também, viu? É muito mais complexo do que parece. Eu acho que é bom, a vitória do Milei foi boa para os Estados Unidos, bom, não importa quem é o presidente. Eu acho ilusório a gente achar que o Biden, não, acho que não. Você falou do Mercosul e tem os BRICS também, né? É que BRICS é maior, né? BRICS é maior e assim, a Argentina pode não entrar. Aí eu acho que quem vai perder é a Argentina. Primeiro que a Argentina é um patinho feio. Ninguém nem queria colocar a Argentina lá. O Brasil que colocou isso porque era uma reivindicação velha da Argentina. A Cristina queria participar. E a Cristina, inclusive, falou, poxa, mas o Brasil entra, a Argentina não entra, naquele primeiro momento, que eram só os países maiores. Aí entrou a África do Sul, não entrou a Argentina. Mas aí se justificou, não, porque precisava de um país africano, tudo bem. Então, havia essa conversa de muito tempo do Brasil colocar a Argentina. Olha, numa boa, quem perde nesse quesito é a Argentina, não é o BRICS. Inclusive, a Argentina precisaria muito do BRICS para tomar empréstimos, para fazer uma reforma monetária, para tentar buscar algum tipo de empréstimo maior, mais caudaloso, para conseguir fazer a reforma monetária que eles precisam fazer, que mesmo que seja muito bem feita, vai ter um custo. Para impedir que isso seja uma coisa muito dura para a população, a Argentina precisaria muito do BRICS e muito do desenvolvimento dessa estrutura. A Argentina talvez fosse um case onde o Banco do BRICS atuasse resgatando o país, entende? Então, a Argentina poderia ser um interessante laboratório para o BRICS, mas assim, o BRICS não ganha a priori dinheiro. Seria preocupante se a Emirados Árabes não quisesse entrar, porque tem grana para caramba, ele tem aquele famoso fundo trilionário. Agora a Argentina é um buraco sem fundo. Eu acho que a Argentina perde muito. Milei vai fazer isso mesmo, mas eu não sei. A menos que tenha aí um grande plano do capital ocidental para resgatar a Argentina, eu acho que não tem, eu acho que isso não está amarrado. Quem perde é a Argentina, e não perde pouco dinheiro. Henrique? Hugo, o Milei está com essa verborragia toda aí contra o Brasil e também contra a China. Né? A China é tudo comunista, todo mundo é safado, sem vergonha, vagabundo, enfim, aquele esgoto todo que a gente já conhece, que não tem novidade, afinal de contas, atravessamos aí 4 anos de bolsonarismo. O que você pensa em relação à postura que deve ser tomada pela China, por Pequim, em relação a isso? Imaginemos aí que chegou o 10 de dezembro, tomou posse, começou 2024, começou efetivamente a tomar medidas econômicas e cresce esse tipo de... Assim, ele permite a negociação, como ele vem admitindo, mas segue com ataques políticos graves contra a China. A China deve manter esse seu pragmatismo e essa sua paciência budista de ficar observando e ganhando dinheiro, ou pode começar a trazer problemas para o governo do Milei na Argentina?
Olha, a China não precisa muito da Argentina. A Argentina, o que a Argentina ajuda a China? Vendendo alimento. Ela diminui a inflação de alimentos. Atualmente, a China está tendo deflação, né? A China deveria estar cortando juros e aumentando salários mais rápido. E hoje em dia, a Rússia está precisando vender para a China. Então, tem uma baita oferta agrícola que vai para lá, entendeu? Nos últimos meses eu estava lendo sobre isso. A China está tendo deflação de alimento, o preço do alimento está caindo, até um problema. Então, no atual cenário, se simplesmente a China parar de importar da Argentina, não quer dizer muita coisa para ela. Ao contrário, pode ser até bom para a economia. Eu não acho assim que a Argentina procura, é claro que a China procura diversificar de quem ela compra, né? É um país que tem ali 10%, tem ali 20% das bocas do mundo, 20%, e tem só 10% da terra agricultável do planeta. Então, a China tem uma preocupação em ficar estimulando a agricultura na África, na Ásia, fazendo pactos com a Rússia, porque ela nunca sabe o que pode acontecer no mundo, e ela não pode fechar a porta. Mas vamos supor que essa situação escale. Quem tem a perder é a Argentina. E, na verdade, a China faz muita coisa pela Argentina, Henrique, porque o Perón tinha uma relação muito boa com o Mao. Porque o Perón caiu, inclusive, não porque alguém achasse que o Perón era comunista, mas porque o Perón defendia aquela terceira via não alinhada. Se o Perón não cai no golpe que o derrubou nos anos 50, ele provavelmente ia aprovar algum mecanismo de livres reeleições, ia ser reeleito várias vezes, porque ele era ultra popular na Argentina, e o Perón com certeza colocaria a Argentina naquela coisa de movimento não alinhado, e a Argentina brilharia ali. Então, o Perón escrevia, mandou gente da juventude peronista ir treinar na China, essas coisas, mandou carta para o Mao adorava o Perón, e tem uma coisa que nos anos 50, quando a China estava se ajeitando, o Perón chegou a mandar aviões com ajuda humanitária para a China. Então tem toda uma relação ali antiga de um profundo respeito dos chineses pelo Perón e pela Argentina nesse aspecto. Então, muito do que a China fez nos últimos anos pela Argentina, e não foi pouca coisa, não é tanto porque a China precisava, mas porque a China tem esse lado. Esse é um lado bom deles. Agora, se o Milei for dividir essa bola, eu lamento, eu não acho que tem a menor... A gente está falando de um país insolvente, de outro que é a maior economia do mundo em valores reais. A China não precisa da Argentina para nada. Para nada. Não tem uma coisa que a Argentina fabrique e que a China fala, meu Deus, somos obrigados a comprar aqui. É diferente do Brasil, que tem uma dimensão muito maior, né? E, de repente, se o Brasil para ali, corta relações com a China, realmente teriam algumas questões, mas a Argentina não. Muito bem. Olha só, queria agradecer o Hugo. Vamos continuar acompanhando aí, né? Só... a gente destacou aqui o telefonema ontem do Bolsonaro parabenizando o Milei, a preparação da comitiva da posse. Só o seu comentário sobre o destaque aí do Bolsonaro se aproximando aí, virando capacho do Milei. Vai fazer a festa. E se der errado lá, ele vai sumir e vai dizer que não é com ele. Exato. Basicamente é isso. Como sempre, o Vinícius aqui no chat perguntou se a Autonomia Literária tem um livro sobre Palestina. A gente tem esse aqui, ó. Ah, legal. Em Estado de Choque, que foi um livro sobre, na verdade, a última operação israelense em Gaza. Foi bem mais leve que essa, mas ajuda a gente a entender um pouco a dinâmica do que está acontecendo lá hoje. E já que o Brasil, gente, assim, tem um nível do que a Argentina pode nos abalar, né? Mas não é muito. Eu acho que também o Brasil perde um pouco, sim, a depender do que a Argentina faça. Mas quem depende mais de quem não é o Brasil que depende mais da Argentina. É a Argentina que depende mais do Brasil. E é desse jeito que o Brasil tem que lidar. Muito bem. Obrigada, Hugo. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.